primeira coisa que você tem que entender é que em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você tem que dar 10% do que se ganha. Não está escrito, devolva 10%. Na verdade, está escrito a palavra dízimo, mas o que significa a palavra dízimo? No dicionário diz assim, adjetivo, referente à 10ª parte de um todo. Já vi muitas pessoas dizerem que não está escrito na Bíblia essa conversa de dar 10% do que se ganha. O que essas pessoas não se atentam e não querem se fazer saber é que a palavra dízimo refere-se à 10ª parte de um todo. Ou seja, é 10% de um todo. Daí a prática de se devolver 10% daquilo que se recebe. Mas, mais do que ignorar o significado do dízimo, as pessoas ignoram totalmente o seu sentido espiritual. A palavra dízimo não está na Bíblia por enfeite. Há um significado dessa palavra estar lá. Observamos na Bíblia que antes mesmo da lei mosaica, Abraão fez a prática do dízimo. Como podemos ver em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este, sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa passagem narra o momento em que Abraão, que ainda se chamava Abrão, derrotou 4 nações, que tinham vencido outras 5, ou seja, Abraão, com a ajuda de Deus, derrotou 9 nações de uma só vez com apenas 318 homens. Com a vitória, Abraão deu o dízimo de tudo o que havia conseguido com os despojos dessa batalha. E como lemos, Abraão entregou esse dízimo para um rei chamado Melquisedeque. Esse rei era sacerdote de Deus antes mesmo do sacerdócio levítico da lei, e assim sendo, recebeu o dízimo de Abraão. E vemos que Melquisedeque trouxe pão e vinho, uma clara referência ao Senhor Jesus, mesmo antes da sua vinda. Esse momento de Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque também é lembrado no Novo Testamento. Como podemos ver em Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Vemos que o dízimo não poderia ser entregue a qualquer um. Aquele que recebe o dízimo representa o próprio Deus aqui na terra. Melquisedeque não era qualquer rei. Faremos um vídeo sobre ele em breve. Então, vemos que o dízimo tem um sentido espiritual, mesmo sem haver a Bíblia, ou a lei de Moisés. Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque. Note, ninguém ensinou isso a Abraão. Ele devolveu o dízimo, por saber o seu sentido espiritual. Ainda na palavra de Deus, o próprio Altíssimo se coloca à prova em relação ao dízimo. Como podemos ver em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. No meio cristão, se costuma falar que a única vez na Bíblia em que Deus se coloca à prova é nessa passagem. O próprio Deus diz, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo, faça um teste comigo, faça uma experiência, e veja se eu não sou Deus, se eu cumpro ou não a minha palavra. Deus está colocando a sua divindade à prova. Consegue entender a grandeza disso? Mas, por que Deus faria tamanha abertura para o ser humano por conta do dízimo? Será que Deus quer tanto assim os 10% das coisas desse mundo? Mesmo sendo Ele o dono do ouro e da prata? Meu amigo e minha amiga, aqui está o grande segredo, que infelizmente o diabo tem roubado do ser humano. O dízimo significa as primícias. Ou seja, significa o primeiro de um todo. O dízimo é mais do que dar dinheiro em uma igreja. O dízimo é um ato de consideração, de respeito e de fé pelo Altíssimo. Ninguém devolve o dízimo sem crer. Ninguém dá 10% do que ganha sem ter uma fé no Deus que não se pode ver e nem tocar.
O dízimo tem um sentido espiritual de consideração e confiança. Um sentido de que tudo vem de Deus. Quem devolve o dízimo está expressando de forma física algo espiritual. O diabo banalizou o dízimo para Deus nesse mundo. Quando se fala a palavra dízimo, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça dos incrédulos? A de que todo pastor é ladrão, de que isso é um roubo e um ato de enganar os mais ingênuos. Não é esse o conceito que esse mundo tem em relação ao dízimo? O diabo não quer que a pessoa dê o dízimo, pois o dízimo manifesta a consideração a Deus. O diabo quer que o ser humano considere a ele, e não a Deus. O dízimo é as primícias. Quando você dá as primícias, você está dizendo o quanto você o considera no mundo espiritual. Você dá o primeiro para quem você mais considera. Não é assim no bar? Quando um homem pede uma dose no boteco, e ele joga no chão a primeira dose da garrafa, o que seria essa prática? Não seria as primícias daquela garrafa? Não seria o dízimo? Quando a pessoa faz aniversário e corta a primeira parte de um todo do bolo, isso não seria os 10% daquele bolo? Não seria as primícias do bolo? E essa primícias do bolo não é entregue à pessoa a qual se tem a maior consideração? E o que dizer do maço de cigarro? Onde é muito comum o primeiro cigarro ser virado ao contrário. Não seria esse cigarro o dízimo daquele maço? Não seria as primícias? E por que as pessoas, mesmo não frequentando igrejas, praticam esses dízimos? Sabe por que praticam? Praticam pela crença, pela consideração, pelo respeito. Porém, fazem os seus dízimos a pessoas, a coisas e a entidades. Mas desprezam os dízimos ao Deus Altíssimo. Fazem dízimos para o diabo, mas negam e debocham de quem dizima para a obra de Deus nessa terra. Quando você vê em uma esquina um trabalho de despacho, feito para uma entidade, eu te pergunto, essa entidade come ou bebe aquilo? Então, qual o porquê de se fazer isso? Ora, se faz isso como uma demonstração de devoção, de dedicação e consideração pela entidade. Aquele trabalho no mundo espiritual é um certificado de que aquela pessoa adora e considera a entidade como o seu Senhor, como o seu Deus. Significa que a pessoa está servindo a entidade. E quando você devolve o dízimo na casa de Deus, o que isso significa? Por acaso Deus faz uso do dinheiro? Claro que não. Mas espiritualmente há um significado, percebe? Esse é o conceito espiritual acerca do dízimo. E quando você vê com os olhos espirituais, o ato de dizimar para Deus sobre os seus ganhos passa a ter outro sentido. Mas engana-se quem acha que o dízimo é referente apenas ao dinheiro. Como vimos, o dízimo são as primícias. Veja, quando você acorda e ora a Deus antes de olhar o celular, antes de falar com alguém, isso é primícias para Deus. Quando você no primeiro dia da semana vai à casa de Deus como o seu primeiro compromisso no dia, isso é primícias para Deus. Ser dizimista significa colocar sempre a Deus em primeiro lugar. A pessoa que comete pecado está fazendo primeiro as suas próprias vontades, e não as de Deus. Ou seja, a pessoa tocou no dízimo, ela tocou na santidade do Senhor. A pessoa com as suas atitudes mostra no mundo espiritual o que está em primeiro na sua vida. E se a pessoa coloca Deus em segundo plano, quem você acha que a pessoa está colocando em primeiro lugar no mundo espiritual? Depois leia o livro de Malaquias 3, onde Deus pergunta: por que me roubais nos dízimos e nas ofertas? As pessoas roubam de Deus os dízimos e as ofertas, não só no sentido financeiro, mas também em seus pensamentos e atitudes nesse mundo. Dizimar é considerar a santidade de Deus. O Senhor é santo, Ele é distinto. Nós temos que santificar o nome dEle em tudo que fazemos ou pensamos. Ser dizimista é colocar Deus pela manhã, como o primeiro pensamento, como a primeira pessoa com quem você fala. As pessoas que fazem isso já estão dizimando. Quando você ora para que se cumpra na sua vida as vontades dEle e não as suas, isso é dízimo. Quando você quer ser próspero para honrar o nome dEle, isso é dízimo. Jesus orou dizimando, quando ele orou dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, quem é dizimista é servo de Deus, e o coloca em primeiro lugar em tudo na sua vida.
Dar 10% do que se ganha é fácil. O difícil é colocar a própria vida no altar de Deus. O dízimo é quando você recebe um elogio onde alguém que chega para você e fala: "Nossa, fulano, você é demais, hein?" E você nesse mesmo momento rebate dizendo: "Isso é obra de Deus. Eu não sou nada sem Ele." Esse reconhecimento é dízimo. Percebe? Tem gente que quer toda a honra e glória para si. São como Lúcifer, querem o primeiro lugar que é de Deus. Vemos igrejas que têm fotos enormes de pastores e pastoras na fachada, pessoas que querem ser reconhecidas, querem ser vistos, querem que as pessoas saibam quem elas são, querem a primazia. A pessoa primeiro vê a eles na fachada e só depois é que irão ver a Deus lá dentro. Se é que Deus está nesses lugares, compreende? João Batista veio antes de Jesus. Ele abriu o caminho. Mas João Batista disse em João capítulo 1, versículo 15: "Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu." Vemos que João Batista deu o dízimo a Jesus, ou seja, Jesus é o primeiro antes de todas as coisas. Entenda, a glória não é para o homem, a glória é dele. Tudo é com ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele tem a preeminência, nele nós subsistimos, sem ele não há vida. E nós o reconhecemos como o primeiro. Amém, meu amigo? Quando você tem um problema, a quem você recorre? Em que você pensa primeiro? Há pessoas que recorrem em primeiro lugar aos vícios, a quem pense primeiro na bebida, em parentes e amigos, pensam em primeiro lugar nos santos. Eu te pergunto, qual santo pode ocupar a primazia de Deus? Como dizemos, as pessoas dizimam para tudo, menos para Deus. Deus não é a primazia dessa pessoa. Quando você anda em temor, anda em obediência e se afasta do pecado, isso é ser dizimista. Toda vez que o diabo traz uma tentação para você e você diz não, e faz a vontade de Deus, você deu dízimo. Isso é muito mais profundo do que as pessoas possam imaginar. Desperte. Leia Malaquias, reflita nessa palavra. E se você absorver esse espírito, pode ter certeza que você nunca mais vai olhar para a palavra dízimo da mesma forma. E nunca mais você vai tratar a Deus, colocando Ele em segundo plano. Em segundo lugar, Ele vai ser o primeiro. E a primeira coisa que acontece quando você faz isso é o recebimento do Espírito Santo. E você se torna primogênito de Deus. Você se torna filho de Deus.